Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Belarte. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, no Palácio dos Cedros, lançando a coleção Metacer da Belarte. Então, sente-se no sofá, pegue um café e venha bater um papo super agradável, super descontraído conosco sobre esse mundo fantástico da arte, da arquitetura e do design. E aproveitando que estamos aqui, temos várias visitas ilustres e uma delas é do Gabriel Bordin, que é arquiteto, que é designer e que está lançando junto com a Belarte uma cama maravilhosa, bem diferente das camas que nós temos, que traz detalhes assim que eu vou deixar ele explicar depois. Então, Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís, obrigado por nos receber aqui e pela gente estar com esse produto aqui super legal, vamos apresentar ele hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E para a gente começar, então, Gabriel, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, um pouco do seu trabalho, um pouco da sua trajetória como arquiteto, como designer. Então, meu nome é Gabriel Bordin, eu sou natural de Xanxerê, oeste do estado, mas eu já estou em Florianópolis, que é onde fica a sede do meu escritório desde 2006, mas a minha trajetória da arquitetura começou muito cedo. Na realidade, meu pai é arquiteto e, na realidade, ele hoje não atua, né, mais no segmento. Mas eu, enquanto criança, pude presenciar um pouco do trabalho dele ainda na época de prancheta, e foi aonde eu comecei a pegar gosto pela arquitetura, né, pela arte da arquitetura, do desenho, enfim, cresci muito inserido nesse meio. E o meu pai acabou saindo da arquitetura em si para ir para o ramo moveleiro, né? E aí eu acho que começou até seguiu essa minha paixão pela arquitetura, pelo design, enfim, e também é onde surgiu a minha primeira conexão com a Belarte, Uhum, né, que foi através da Figo ali, enfim, isso já tem acho que uns 20 anos mais ou menos. uhum. Bom, chegou na hora da faculdade, eu acabei optando por fazer arquitetura, até porque o pai sempre foi um apaixonado pela área e sempre falou muito disso, e eu a, a, passei a ser um apaixonado por isso também, né? Então começou muito ali. Ainda durante a faculdade eu já estava muito inserido nos negócios da família. Na época meu passatempo era passar as tardes lá, então eu acabei crescendo muito inserido no meio de móveis, enfim, desde móveis planejados, passando por móveis componíveis, A nossa enfim. história, na verdade, é similar também, né? Eu cresci dentro da fábrica, você acompanhando seu pai com a Exato, arquitetura e depois com a loja, né? Então a gente se conhece temos exatamente. praticamente a mesma idade, nos conhecemos desde Exato. E muito aí, tempo. e essa questão de tu crescer inserido nisso é muito legal porque tu, né, isso, querendo ou não, sempre fez parte da minha vida. Então hoje eu não consigo imaginar estando em outra área. Né, independente de qualquer coisa, isso virou uma paixão muito grande para mim. E eu me formei em Florianópolis em 2013 em arquitetura. E a partir daí comecei a trilhar então meu caminho, né, como arquiteto, enfim, com o estúdio Gabriel Bordin. E aí, bom, com isso veio, né, toda essa. A gente começou aos poucos com arquitetura, com interiores, e chegando agora mais recentemente nas peças de design também. Uhum. E essa bagagem toda sua, acompanhando o seu pai, acompanhando o dia a dia de uma loja de imóveis, com certeza faz toda a diferença hoje, né, Ah, na, sem dúvida, sem dúvida. A gente, na primeiro tua que história. todos esses anos que se passaram, eu pude acompanhar desde da passagem do tempo, da evolução do design, de como coisas vão e vêm, enfim. E eu acho que isso hoje, olhando para trás um pouco, me ajuda a ter uma visão um pouco mais limpa do que é perene, do que é atemporal, do que vai perdurar, do que é uma coisa que não é tão modal, né? Até que ponto que uma coisa é uma tendência que vai ser passageira. E eu acho que isso reflete muito no nosso trabalho, porque eu sempre tento trazer para os nossos projetos essa coisa temporal, né? Que é uma coisa que não vai daqui 5 anos tu olhar para uma cama dessa e pensar qual é o sentido dessa cama, né? Ela continua fazendo sentido porque ela tem um embasamento ali que vai além de tendências, digamos assim. Isso está muito alinhado com o que nós acreditamos como Belart também, né? Até mesmo em relação aos materiais, a produzir um móvel com muita qualidade, um móvel que vai durar, quem sabe aí ser passado de geração em geração. E, Gabriel, se fosse te perguntar assim, qual é o seu estilo? Como você define o seu estilo de projetos, de arquitetar? Eu acho que, bom, é uma pergunta bem difícil de responder assim de uma forma sucinta, porque
Eu acho que o que compõe um projeto nosso é um emaranhado de coisas, né? Vem desde a bagagem que o cliente traz, de um ponto de vista de vivência, emocional, enfim, e até o espaço que isso vai estar inserido. Então, às vezes, eu costumo não consigo imaginar o escritório muito inserido numa caixa de um estilo, digamos assim, mas sim, nós temos um DNA, uma linha de pensamento, mas os nossos projetos podem variar muito, uma vez que a gente está num palácio como esse, e a gente tiver que fazer um projeto aqui, naturalmente esse projeto tem que dialogar com o espaço que ele está inserido. Então, esse diálogo eu acho muito importante, né, do interiores com arquitetura e vice-versa, mas a nossa linha de projeto parte muito de um projeto minimalista, no sentido, assim, de fato, de que forma segue função, né? E isso não quer dizer que é um projeto sem vida, sem alma, porque eu sou fã de carteirinha de artigos que tenham história, então faz parte dos nossos primeiros contatos com o cliente perguntar se ele tem alguma coisa que é de família, que tem um valor sentimental, porque são essas pequenas peças, as pequenas cerejas que dão personalidade para o espaço e que transformam aquilo numa casa de alguém, né? Trazem memória, né? Exato. Trazem emoção, trazem história. Tira aquela cara de showroom de loja, assim. Então eu sou um fã de antiquário, por exemplo. É até engraçado que eu lembro da minha avó, né, quando ela era viva e eu era pequeno, eu ia na casa dela. E eu tinha o hábito de já querer levar as coisas dela embora, assim, que eram antigas, se eu gostava. E ela falava, não, espera eu morrer para levar minhas coisas, porque eu já achava aquilo o máximo, imaginar tudo aquilo que tinha passado. Então, eu digo, esse minimalismo, ele é composto por peças com história, com significado, enfim, não é uma coisa fria, sem sentido, né? Mas com uma pureza de identidade, assim. E também, como eu estava falando, saber identificar muito onde a gente está trabalhando, né? Por exemplo, onde essa cama foi criada, que a gente vai falar aqui um pouquinho, ela foi criada por um espaço que tinha tudo a ver com ela, que precisava ser alguma coisa nessa proposta. Assim como a gente fez até numa Casa Cor aí em 2022, a gente fez até lembrando, esse espaço me lembra muito, era uma casa antiga em Florianópolis, e a gente fez uma instalação, a casa lindíssima como essa, piso de madeira maciça original, forro original, e aquele espaço a gente fez questão de fazer um projeto que não houvesse interferência nenhuma no espaço. Então a gente só colocou peças soltas, móveis soltos, para representar exatamente essa nossa transição pelos espaços, e como tudo é passageiro, né? Alguém habitou essa casa num período, isso hoje é um espaço de eventos, hoje vocês estão aqui lançando os produtos novos, então a gente, na realidade, utiliza isso e pertence a esse espaço por um tempo e depois isso vai ter uma vida e saber perdurar né, essa história de cada espaço e respeitar isso. Esse seu estilo, né, que se adapta às necessidades do cliente, ao espaço, ele é muito marcante nas suas aparições na Casa Cor, né, nos seus projetos da Casa Cor, né? O projeto desse ano, que era uma casa muito Sim. bonita, beira-mar. O projeto do ano passado, que já era completamente diferente, mas assim, Sim. muito bonito. Que inclusive tinha um sofá da Belarte, Michi. Sim. Muito, muito, muito legal. E quantas edições você já participou de Casa Cor? Essa de 2013, de 2023, desculpa, foi a nossa 6ª edição. Ah. De fato, é uma relação que é uma coisa que dá muito trabalho pra gente, né? E o pessoal sempre pergunta, por que vocês fazem tanta Casa Cor? Para mim, isso é quase que eu tenho até já usei essa referência, né? No passado eu sempre fui o louco da feira de ciências quando eu era criança, assim, e eu vivia esperando isso, chegava início do ano e já pensava o que eu ia fazer na feira de ciências, que era na metade do ano, e a Casa Cor tem um pouco essa ideia, essa sensação de um laboratório, assim, de uma coisa de experiência, sabe, onde a gente tem carta branca para criar, não tem muita limitação para nada, então isso é muito gostoso, porque a gente tem esse horizonte. E aí um dos pontos de partida sempre é essa conexão com o espaço, né? Chegar lá no espaço que a gente vai trabalhar e sentir, o que isso me traz? E esse ano que a gente criou a Cama Veleiro, era uma cabana em frente ao mar, lá em Floripa. Então tinha um enredo assim muito grande para a gente trabalhar. Estava em meio a várias árvores, enfim. Então é muito gostoso tu fazer esse exercício de extrair o que o espaço te dá e usar isso como matéria para criar o espaço. E aí também começou a surgir aí essa ideia de criar produto também. Então, falando desse espaço da Casa Cor, que foi
estava muito bonito. Vamos conversar sobre a cama, como que surgiu a cama no contexto do teu espaço da Casa Cor. Sim. Então, Thaís, ele era um barracão antigo, né, num espaço que tinham várias construções, né, em Floripa, à beira-mar, lá no bairro de João Paulo, e era uma cabana, um rancho de pescador, assim, basicamente, bem deteriorada, e a gente fez uma reforma bem grande nesse espaço, mas também, como eu falei, a gente fez questão de manter a estrutura existente, as treliças do telhado, com as madeiras já um pouco deterioradas, a gente quis manter essa história que falava do DNA da casa um pouco. E aí a gente quis trazer toda essa conexão com o mar, uma vez que a casa estava quase, né, dentro do mar. Ela dava quase a impressão que estava num barco, e que o mar batia na janela, assim. Então veio muito essa questão do mar como protagonista principal. E aí, quando a gente começou a falar sobre fazer uma cama para lá, enfim, né, eu comentei com vocês essa ideia de fazer uma cama que tivesse esse aspecto mais náutico, digamos assim, que também é uma área que eu sempre gostei muito, assim. E aí surgiu a ideia da cama veleiro, então que ela nasce com essa ideia quase de uma cama mais baixa, quase que um tatame, com uma pegada meio oriental, né, de uma coisa mais de relaxamento também. Eu sempre gostei dessa ideia de camas com contato com o chão, isso é uma coisa que já é uma coisa que eu trago aos clientes há tempo, né, de a cama ser baixa, de estar próximo ao chão, enfim, ser uma cama acessível, assim. E aí a gente trouxe esse conceito da cama veleiro, que trabalha com esses mastros, né? Muito então toda essa estrutura de madeira maciça, que está no Tauari, a gente até, né, desenvolveu junto esse acabamento areia, que dá essa cara mais lavada para ela. E então, essa questão do link com o marítimo, com o veleiro, fica mais forte com essa cabeceira que a gente tem aqui atrás, que é uma lona tensionada, nesse caso uma lona, mas pode ser outros tecidos, que fica tensionada entre esses dois mastros, então criando esse aspecto de uma vela, de um barco, né? E aí a gente tem esses dois almofadões, que nós somos apoiados, que funcionam com ou sem ela. Não é uma coisa obrigatoriamente estar aqui, que ela fica linda também sem, fica mais limpa, né? Mas eu acho que a gente quis adicionar isso para trazer esse ar despojado, né? E de um uso assim mesmo que tu pode usar ela tanto aqui apoiada ou jogada em cima da cama, enfim. Um uso mesmo assim sem muita formalidade, que acho que é o que essa cama inspira. Não, ficou uma cama muito bonita, muito diferente, né, do que a Belart já tinha, que eram camas mais estofadas, e a Veleiro vem trazendo mais esse aspecto, assim, da madeira, que é muito bonito, né, que aquece o ambiente. E, bom, você imagina essa cama, assim, quais ambientes, quais estilos de quarto, você acha, assim, que ela transita, assim, em quais tipos de quarto? Então, isso é uma pergunta também engraçada, porque a gente, né, ela nasceu com essa ideia de ser uma cama náutica, então acho que primeiramente eu já ia falar assim, uma casa de praia, um espaço, né, arejado, né, fresco, enfim, traz essa coisa dessa leveza, de ter um desenho puro assim mesmo, para que seja uma cama bem limpa. Até ela tem o estofamento mais essa parte das almofadas, para ela ser uma cama mais sequinha, assim, passando uma coisa de uma cama mais tropical, de um lugar mais quente. Mas isso é muito também questão de acabamento. A gente está falando aqui de uma cama numa madeira clara, com uma lona clarinha. Uma vez que a gente dá uma nova roupagem para isso, muda o tecido, ela pode facilmente virar uma cama mais contemporânea pelo centro da cidade. Então eu acho que é uma peça bem coringa, assim, mas acho que é uma cama para quem busca um quarto mais minimalista, assim, porque ela por si só já tem esse desenho mais limpo, mais puro, assim, né? Lá na Casa Cor ela estava solta, nós tínhamos um biombo atrás de vidro, então era possível ver as costas dela. É uma cama que é bonita de todos os lados. Então é para quem busca essa pureza estética e né, essa ideia, como eu falei anteriormente, de que forma segue a função. Então tudo que tu está vendo aqui, os pezinhos de madeira maciça são o suporte dela, essa base é o suporte do colchão, então tudo tem um porquê, né? Ficou muito, muito bonita mesmo. E, como você falou, né, os móveis da Belart, eles são muito personalizáveis. Você trocando, mudando o revestimento, você dá uma cara totalmente nova, e isso faz com que ele se encaixe, assim, nos mais variados estilos. E a cama é protagonista do quarto, né? E hoje nós temos vários modelos que tornam possível, né, você brincar ali. O quarto não precisa, você pode compor ele agora mais com móveis soltos. A Belart tem a cama, quem sabe daqui a pouco o Gabriel desenha um móvel complementar, um banco. Isso dá muita personalidade, conforto, aconchego para o quarto, ao invés daquela aquela marcenaria fixa, né, que você não pode mudar, que
Exatamente. Ali. Isso é uma coisa que a gente, acho que é uma tendência que vem vindo até da Europa, assim, como eu falei, que foi uma dessas propostas que a gente trouxe já uns anos atrás, e eu vejo que isso está acontecendo cada vez mais nos nossos projetos, de a gente começar a trazer cada vez mais o mobiliário não necessariamente engessado, a alvenaria, a construção, até porque a gente sabe que hoje em dia a tendência das pessoas morarem de aluguel está muito em alta. Então, a gente tem tido essas demandas no escritório cada vez mais, as pessoas quererem fazer um projeto para um apartamento alugado. Isso não quer dizer que é um apartamento simples, enfim, mas as pessoas querem coisas que elas possam levar com elas quando elas saírem dali. Então, uma cama como essa resolve muito bem essa situação, tu coloca, ela vai deixar o quarto super aconchegante. Quando tu falasse, depois coloca um criado muito legal, uma mesa de cabeceira, enfim, né, um banco, uma luminária. E isso tudo tu pode depois levar contigo para uma outra cidade, para uma outra casa. Então fica, de fato, tu vai criando esse teu acervo particular, que eu acho que é também um pouco o que a minha avó tinha, assim, daquela coisa assim que depois de chegar, sei lá, de 20, 30 anos, tu pensar, pô, essa cama tá comigo há 20 anos, tudo que já foi vivido nela, as casas que elas já passaram. Então essa coisa do móvel solto, acho que Em um me mundo agrada muito. tão Assim. veloz, a gente ter esses objetos, esses móveis que contam a nossa história é muito valioso. Sem dúvida. Eu sempre falo isso assim, né? Quando tem uma peça de couro, um tecido né, levemente, sei lá, rasgado, né? Tem uma história por trás. Então aquela história meio que do Ab sabe, assim, da beleza das imperfeições. Por que aquilo tá assim, né? O que passou por aquilo. E acho que até por isso que eu gosto muito dessas peças de antiquário. E às vezes, né, a pessoa pensa, pô, mas esse baú todo batido, tá, mas né, por onde esse baú passou, de onde é que veio isso, né? Uma coisa assim, isso me intriga muito, sempre me intrigou, assim. Muito legal. E Gabriel, me conta um pouco o que você achou, assim, como foi essa experiência de desenvolver uma peça junto com a Bel Art? Foi uma experiência super agradável, né? A gente foi, é muito legal esses ensaios, né? Porque a gente tem as ideias e assim como o projeto na arquitetura, enfim, não só no design, o papel aceita tudo, né? Então, depois para isso ficar de pé, isso se estruturar, para tu se apoiar na cabeceira da cama, ela ficar com esse desenho leve que a gente queria, de uma forma estruturada e ter qualidade, né? A qualidade que vocês têm em todos os móveis, poder garantir que essa peça vai ter a mesma qualidade de durabilidade que já é, né, uma coisa certa da marca de vocês. Então, esse processo é muito interessante, né? A partir do momento que a gente começa a entender o processo produtivo e a conceituação estrutural para que a peça funcione. E a nossa experiência foi ótima. Também é muito a Casa Cor, né? Nós fomos patrocinadores oficiais da Casa Cor Santa Catarina. Nos deixou mais próximos das necessidades dos arquitetos e surgiram produtos muito interessantes dessa parceria, porque vocês estão ali vivendo, né, percebendo quais são as dificuldades dos projetos, as demandas dos clientes. Então, são produtos que são muito certeiros, assim como a cama veleiro. A gente criou outras peças em parceria com arquitetos e tem sido muito, muito legal essa parceria. E, né, como nós comentamos no início, a nossa história junto com o Gabriel, com a família dele, é muito antiga. O Gabriel conhece a Bel Art há muitos anos, visitou a nossa fábrica. Então, foi muito legal agora ter uma peça, né, assinada por ele para compor o nosso portfólio. Eu que agradeço, foi uma experiência fantástica. Como eu te falei, é uma honra estar podendo estar com esses produtos em linha hoje. E ver essa parceria, até a gente teve que pensar quanto tempo faz, porque faz tanto tempo que eu não sei, né, aquela coisa. Para mim sempre existiu a Bel Art na minha vida, então até foi engraçado. E agora estar com um produto em linha com vocês é uma honra muito grande. Então tá bom. Agradeço muito, né, você ter aceito o convite, a nossa parceria, e que seja, né, a primeira de muitas. Quem sabe daqui a pouco vem mais desenhos aí by Gabriel Bordin. Agradecimento especial ao seu pai também, né, que fez por toda essa nossa história, essa nossa parceria, né, de muitos anos, e que se continua agora com a gente, né? Com certeza, muito obrigado. Então, tá, muito obrigada, continue nos acompanhando, está sendo muito legal essa experiência de gravar esses episódios e poder levar um pouco mais da história da Bel Art, da essência da nossa empresa e trazer convidados especiais que estão nos ajudando a escrever essa história. Então, quem não nos segue ainda nas redes sociais, @belartoficial, @belartdreams, @corum_home_design, @belbaby, Gabriel. E o nosso é @estúdio com S mudo, Gabriel Bordin. Então tá bom, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Gabriel. Obrigado a vocês.